Ao longo da história, a humanidade foi marcada por guerras, pelos grandes impérios, por construções e pelo avanço tecnológico. Mas também existe algo que acontece desde o início dos tempos e que estamos vivendo agora, as epidemias e pandemias globais, que marcaram a nossa história. No mundo inteiro foram registrados milhares de surtos que causaram transformações tão grandes que quase colapsaram toda a raça humana. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver exatamente isso, as piores pandemias da história. E no começo de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o novo coronavírus como uma pandemia mundial. A doença teve início na cidade de Wuhan, na China, em 2019. Até agora já tirou a vida de mais de 6 milhões de pessoas, com mais de meio bilhão de infectados em todo o planeta. E se você acha que esses números são assustadores e que isso foi a primeira vez que aconteceu, você está muito enganado. Na nossa história, já existiram pandemias tão avassaladoras que quase extinguiram a humanidade do nosso planeta. Então, sem enrolações, vamos conhecer essas outras pandemias que deixam o coronavírus no chinelo. Peste bubônica. A peste bubônica é uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, e ela causou 3 grandes pandemias terríveis ao longo da história. A primeira foi a Praga de Justiniano, que ocorreu entre os anos 541 a 750 d.C., o que afetou brutalmente o Império Bizantino, principalmente a sua capital, Constantinopla. Nessa época, a peste bubônica tirava a vida de cerca de 7.000 pessoas por dia, o que acabou eliminando quase metade da população da cidade. Por mais que naquele tempo existiam poucos registros sobre a doença, estima-se que ao longo dos 2 séculos em que essa praga durou, ela tenha feito mais de 50 milhões de vítimas. Ela atacava o sistema nervoso linfático, sanguíneo e respiratório do corpo humano, fazendo o indivíduo ter pouco tempo de vida após ser infectado. Os sintomas eram bem parecidos com o de uma gripe, só que bem forte, com febre, arrepios e dores de cabeça. E depois de alguns dias, apareciam nas juntas do corpo os inchaços chamados bulbos, que eram como grandes bolhas de pus. Depois de tudo isso, a vítima ainda tinha delírios e visões alucinadas, e na fase final chegava até mesmo vomitar sangue. Passado mais de 800 anos da praga de Justiniano, essa terrível peste voltou a aterrorizar o mundo, em uma pandemia que ficou conhecida como a peste negra. Entre 1346 e 1353, ela quase dizimou a Europa, tirando a vida de praticamente 1/3 da população do continente. Alguns estudiosos afirmam que na época a Europa foi reduzida de 54 milhões de pessoas para apenas 37 milhões, ou seja, cerca de 30% da população faleceu por conta da doença. Isso porque o século XIV era ainda uma época suja, sem nenhum costume de higiene ou acesso a saneamento básico. Vocês já devem ter visto filmes que mostram essa época, ratos andando livremente pelas ruas e pelos cantos dos lugares, e foi no meio dessa sujeira que a peste bubônica se instaurou. Acredita-se que ela teve origem na Mongólia, quando pulgas hospedeiras da bactéria infectaram uma grande quantidade de ratos. E aí que esses ratos teriam chegado à Europa através dos barcos comerciais, que realizavam trabalho entre os 2 continentes. Na época, os ratos não eram suspeitos de propagar a doença, e os médicos achavam que a doença era espalhada por um ar envenenado. Por causa disso, eles usavam roupas que cobriam totalmente o corpo, e também aquelas famosas e assustadoras máscaras com um bico gigante. Inclusive, foi nesse momento da história que surgiu a quarentena, porque como não sabiam de onde vinha a peste, a cidade de Veneza decidiu isolar as navegações por 40 dias. Esse então, galera, foi o primeiro governo que adotou as medidas de isolamento da quarentena, que hoje sabemos ser essencial em tempos de pandemia. Depois disso, mais alguns anos se passaram, até uma nova pandemia da peste bubônica voltou a assolar o mundo. Chamada de terceira pandemia, ela devastou grandes partes da Ásia entre 1894 a 1959. E a Índia foi o país mais afetado, tendo cerca de 10 milhões de vítimas. No geral, a peste bubônica, ao longo das suas 3 grandes pandemias, tirou a vida de quase 200 milhões de pessoas. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma grande pandemia que atingiu todos os continentes entre os anos de 1918 a 1920. E durante esses 2 anos, ela tirou a vida de quase 50 milhões de pessoas. Além disso, a gripe infectou cerca de 500 milhões de pessoas, o que era cerca de 1/4 da população mundial da época. Ela, galera, foi uma variação do vírus influenza, um vírus associado às gripes como H1N1, que sofreu mutação por causa das condições precárias de higiene da época. O surto teve início em março de 1918, lá nos Estados Unidos, mas se espalhou para o mundo todo, principalmente por causa da movimentação das tropas do primeiro grande conflito mundial. E aí que em setembro de 1918, a gripe chegou ao Brasil através do navio Demerara. O navio veio da Europa e acabou desembarcando passageiros em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro.
Aqui, o vírus levou o sistema de saúde ao colapso. As pessoas começaram a falecer e as funerárias também não davam conta da quantidade de corpos. Muitas famílias começaram então a colocar os seus mortos nas calçadas de casa, para assim serem recolhidos pelas funerárias, que por falta de coveiros estavam sofrendo para enterrar tantos corpos. Inclusive, em 1919, até o presidente da época, Rodrigues Alves, faleceu por causa da gripe espanhola. Mas se ela teve início nos Estados Unidos, por que ela ficou conhecida como a gripe espanhola? Bom, isso porque na época, a Espanha era a única a noticiar os aumentos dos casos e também o número de falecimentos, já que os países vizinhos estavam ocupados com o primeiro grande conflito mundial. E os sintomas dessa doença eram muito parecidos com os do Covid-19. Então as medidas para evitá-la, mesmo naquela época, eram basicamente as mesmas que nós usamos para o Covid. Como, por exemplo, evitar aglomerações, ter cuidados higiênicos com o nariz e a garganta, onde o doente devia ficar de repouso e não recebia visitas e etc. Varíola. A varíola, doença conhecida também como bexiga, causou vários surtos ao longo da história, atormentando a humanidade por mais de 3.000 anos. Ela é causada pelo vírus Orthopoxvirus varioli e só no século XX chegou a tirar a vida de 300 a 500 milhões de pessoas. Mas o seu primeiro surto mesmo aconteceu há muito tempo, por volta do ano 430 a.C., lá na Grécia, onde cerca de 1/3 da população do país foi dizimada. Com o tempo, ela se espalhou para diversas partes do mundo, onde tirou a vida do faraó Ramsés II, da rainha Maria II da Inglaterra e do rei Luís XV da França. Porém, o seu auge aconteceu na década de 80, quando a doença tirou a vida de mais de 300 milhões de pessoas. Os sintomas mais comuns de varíola eram febre, vômitos, úlceras na boca, erupções e bolhas na pele. E em 1980 foi anunciado que a varíola tinha sido erradicada do planeta, após uma grande campanha de vacinação em massa. Mas depois de um início, a própria OMS anunciou que cerca de 100 a 120 mil pessoas morreram todos os anos por causa dessa doença. Então, galera, com esse vídeo podemos compreender que a pandemia do Covid-19 não é a primeira que atacou o planeta e também não é a mais poderosa. Mas isso não significa que devemos ignorá-la. Muito pelo contrário, esse vídeo só mostra o quanto devemos ter cuidado com as doenças e a nossa higiene. Afinal, galera, basicamente foram esses cuidados de higiene básica que permitiram que a humanidade sobrevivesse a todas essas doenças. E esse então, galera, foi o vídeo de hoje, um vídeo diferente, um vídeo desenhado. Esperamos que vocês tenham aprendido e gostado do novo formato de vídeo. Então, se você quer mais vídeos como esse, se você apoia esse quadro, deixa o seu like aqui embaixo, beleza? Se tiver muito likes e vocês compartilharem, faremos mais vídeos como esse. Então é isso, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu!